Olá, pessoal, bem-vindos a mais uma aula da série Técnicas de Estudo. Como vocês são calouros, eu tenho certeza que as dicas de hoje vão ajudar e ajudar muito. Na nossa conversa, nós vamos falar sobre como ter sucesso na vida acadêmica, como se organizar para estudar, na verdade. E esse é um ponto que eu tenho certeza que vai fazer toda a diferença para os próximos anos, para os próximos meses, tá? Então, sejam muito bem-vindos e um abraço para a turma do PET. Agora, vamos começar a nossa conversa falando, na verdade, sobre como seria estudar. O que é estudar? Quando o assunto é estudar, é preciso pensar em associar disciplina e comprometimento ao sucesso. O estudo é uma empreitada, é um projeto de longo prazo que você abraça e no qual você precisa investir. Essa é a lógica da vida. Qualquer atividade na qual você pretenda ter êxito, é preciso investir. Você não consegue resultado sem que tenha trabalho, sem que tenha organização e sem que tenha planejamento. E nos estudos funciona da mesma forma. É preciso ter organização e planejamento. E a organização e o planejamento se apoiam num pilar importantíssimo nas nossas vidas, chamado disciplina. Tá? Então, só com a disciplina é que você será capaz de materializar o seu esforço e seu empenho em determinada atividade. Então, quando você se propõe a estudar, o que você tem que pensar é que naquele momento você está investindo em você. É um investimento de longo prazo, mas de forma planejada, vai sim te trazer um retorno que você espera. Então, a disciplina é o caminho, é a forma com que você se organizará para investir no seu projeto pessoal dia após dia. E vai, claro, empregar o esforço necessário para concretizar o seu objetivo, seja ele qual for. Pode ser a compra de um imóvel, pode ser um projeto fitness, pode ser a preparação para um exame ou mesmo um concurso público. O comprometimento está associado diretamente com quanto você quer algo. Até onde você está disposto a ir para conseguir o seu objetivo. E aqui tem um ponto interessante. Quando eu te pergunto até que ponto você está disposto a ir, qual é o objetivo, só quem tem a resposta, só quem pode me dizer é você. Você precisa olhar para dentro e pensar qual é o seu verdadeiro desejo, qual é o seu objetivo de vida. E quando você olha para si mesmo, você também vai ter uma visão muito importante. A imagem que você encontrar, o seu reflexo no espelho, ele revela, na verdade, a única pessoa no mundo capaz de te sabotar. Você. Somente você vai ser capaz de sabotar esse projeto. E claro, não é isso que a gente quer. Então, por onde começar? Nós vamos começar falando de organização. Se você sabe aonde você quer chegar, se você já tem o seu objetivo e você tem a consciência da importância do estudo como ferramenta, como base para atingir esse objetivo, você já avançou metade do caminho. Agora vamos para a parte prática. Vamos começar com a organização. O que é isso, Vir? Na organização aqui. Ter uma rotina de estudos organizada, eficiente, produtiva, vai fazer com que você ganhe tempo. Opa, passei demais, desculpa. Ter uma rotina de estudos eficiente e produtiva, na verdade, vai te fazer com que você economize tempo, tá? Você tendo uma boa gestão de tempo, você vai otimizar resultados. Então, para quem trabalha, para quem precisa aproveitar os momentos de estudo de forma mais intensa, especialmente naquele finalzinho de semestre ou na semana de provas, saber estudar, estar bem organizado, faz toda a diferença. Então, para isso, é preciso, primeiramente, dividir bem o seu tempo. Então, os períodos de lazer, os períodos de estudo, fugir da procrastinação, como nós conversamos anteriormente, e organizar listas de tarefas, entre outras medidas. Ah, mas eu faço isso toda vez e não dá certo. Como é que eu posso colocar em prática?
Olha, o primeiro passo para quem quer fazer uma boa gestão de tempo para estudo é saber a sua atual situação de tempo disponível. Vamos ser realistas, não adianta você me dizer que tem 6 horas livres para estudar todo dia, se na verdade, na prática, você não consegue ficar mais do que 2 horas concentrado. Então, vamos fazer algumas perguntas. Quantas horas você trabalha por dia? Quanto tempo você passa no trânsito ou nos deslocamentos? Quais são os compromissos inadiáveis que você tem perante sua família, perante seus amigos, perante a sua igreja? Tudo isso tem que entrar no cálculo. As respostas a essas perguntas, elas são importantíssimas para verificar como é a sua própria rotina e assim quantificar os seus horários. Todos esses períodos devem ser considerados para que você tenha conhecimento real de quanto tempo você tem efetivamente para estudar, tá? E aí, outra dica que eu posso trazer para você, uma dica prática para você trabalhar, é colocar tudo isso em um calendário semanal, tá? Cria um calendário semanal de estudos. Algumas pessoas trabalham com agendas, né? Hoje em dia a gente tem os smartphones com vários aplicativos que fazem também esse trabalho. Mas é importante que você tenha isso, né, por escrito, até para que você se organize, visualize e possa, sempre que necessário, verificar. Outro ponto, tenha um local de estudos adequado. Faz toda a diferença, gente. Um local adequado, arejado, iluminado e reservado, né? Um local que seja o mais reservado possível, longe de ruídos, barulhos. Ah, não é fácil, na minha casa não dá. Veja se tem a possibilidade de ir a uma biblioteca, se tem a possibilidade de ir a uma sala de estudos na faculdade, né? A gente está voltando presencial em 2022. Veja se tem essas possibilidades, tá certo? Bom, separe também um horário para o trabalho e um horário de estudo. Não tente misturar as coisas, tá? O trabalho e o estudo devem ser realizados em horários diferentes. Não faça confusão, porque isso vai diminuir a sua produtividade no trabalho e vai acabar prejudicando as duas tarefas. Você não vai fazer nenhuma coisa nem a outra bem feita. Tá certo? Então, faça essa separação, evite ao máximo abrir e-mails e mensagens de trabalho fora do horário de expediente. Quando você estiver trabalhando também, nada de ir levando livro, tá? De ficar tentando estudar no ambiente de trabalho, isso não é legal. Dentro lá do seu calendário, você pode acrescentar uma faixazinha na parte inferior com metas de estudo para o dia, tá? Você se organiza diariamente para cumprir certas tarefas, né? Certas metas. Isso também é um ponto que vai ajudar bastante. Faça uma lista com todas as disciplinas que você vai ver naquele dia. Quais são os exercícios que você pretende resolver, né? Quais são as revisões, quais são os pontos de revisão que você precisa também realizar. Você pode fazer isso manualmente ou você pode organizar tudo no seu calendáriozinho, que é o que eu recomendo, na verdade. Lembrar que também pode ser via aplicativo, tá? A gente tem vários. Eu particularmente gosto muito do Google Keep. Acho que já sugeri para vocês, tá? Porque ele permite elaboração de listas, tarefas, marcação de compromisso, lembretes, entre outras funcionalidades. Tá certo, gente? Então, façam essa organização, coloquem as metas, tá? Lá no finalzinho da lista de vocês. Outro ponto bem interessante que a gente deve trabalhar: ser criativo, né? A criatividade também é um ponto, digamos assim, é uma arma secreta para o estudante, tá? Então, para manter uma rotina produtiva e organizada, eu também tenho que ter criatividade e soluções diárias. Então, por exemplo, quem passa grande parte do dia em deslocamentos, né? Passa muito tempo em transporte público, né? Por que que você não programa aqui para assistir algumas videoaulas, escutar um podcast, né? Enfim, otimizar esse tempo, tá? Você consegue, hoje a maioria dos smartphones, né, dos celulares, tem essa função também de gravador, então você pode utilizar um momento que tecnicamente seria desperdiçado para avançar nos seus estudos, tá? Outra questão, horário de almoço, certo? Se você tem uma hora de horário de almoço, mas efetivamente só gasta 30 minutos, use esses minutinhos pendentes, essa meia horinha restante,
Mas se necessário for no dia, numa véspera de prova, numa revisão, é uma solução pequena, mas que vai te ajudar. Acorde mais cedo. Eu nunca fui de virar à noite. Tem a turma do Corujão, né, que gosta de ficar de madrugada. Mas se você não consegue, se você não tem um bom rendimento, tente acordar 40 minutos mais cedo para você dar uma lida, fazer uma revisão, avançar em algum ponto. Outra ideia interessante, personalize a sua rotina de estudos, tá? Todas as dicas que eu estou dando, elas vão precisar ser adequadas, na verdade, às características pessoais de cada um de vocês. Tem pessoas que preferem estudar em ambiente público, como biblioteca, café, sala de estudo, tá? Então, se você é uma dessas pessoas, saia de casa, né? Vá a lugares que favoreçam a sua produtividade. E outras pessoas já têm uma linha contrária, né? Preferem ficar recolhidas em casa, né? Tem gente que estuda ouvindo música, né? Música clássica, os sons da natureza, isso também funciona bastante para alguns alunos. Então, o que que acontece? Você precisa se conhecer, saber o que é que funciona para você. Alguns alunos são mais auditivos, né? Outros são mais visuais. Então, tem alguns grupos de alunos que, se deitarem na cama com fone de ouvido, ouvindo apenas o som, a voz do professor, já é suficiente. Outros precisam ler, precisam escrever, precisam grifar, precisam colar post-its. Eu sou desse time, tá, gente? Mas é o que funciona para mim. E com isso eu consigo saber quanto tempo eu levo para assimilar cada matéria, quanto tempo eu tenho que dedicar por dia a cada tarefa. Então, recomendo que vocês façam, né, essa pesquisa, né, interna, por assim dizer. E aí vocês vão lançar a mão de todos os instrumentos que puderem aumentar a concentração e otimizar o tempo de estudo, tá? Existem vários recursos, né? Desde a música, o silêncio absoluto. Tem gente que gosta de estudar deitado, tem gente que gosta de estudar sentado, tem gente que gosta de estudar em grupo. Veja o que é que funciona para vocês. E não deixem de criar uma rotina, tá? A rotina, nesse caso, ela é essencial. Você deve ter, via de regra, os mesmos horários de estudo, tá? Você vai condicionar seu corpo e seu cérebro. Você já vai estar também criando um condicionamento até emocional para cada sessão de estudo e isso vai tornar você mais produtivo. É bem importante essa dica. O que mais que eu posso falar para vocês? Foco no objetivo, tá? Foco nos objetivos. É muito importante. Quando você fizer o plano de estudo, pense qual é o objetivo específico. Você não pode estudar sem direcionamento, porque isso não vai ser eficaz. Você precisa saber o que é que você vai estudar a cada dia, né? Qual é a sua sequência. Então, quanto mais específicos os seus objetivos, mais fácil vai ser otimizar o resultado e melhorar o seu desempenho. Uma outra dica: comece com o assunto mais difícil. Na hora de estudar, você vai ter que dividir o seu dia, né? O plano de estudos, ele vai servir exatamente para isso. Então, o ideal é que você estude mais de uma matéria no mesmo dia e, preferencialmente, comece pela mais complicada, tá? Se você tem mais dificuldade em química, por exemplo, vá para química. E depois vá para mais simples, vá pelo nível de dificuldade. Por quê? Porque o assunto mais difícil vai te exigir mais esforço, mais energia mental, tá bom? E depois você vai para um assunto mais leve, para um assunto mais fácil, até para não forçar demais. Outra questão importante, outro hábito que faz a diferença: evite os elementos de distração. Então, evite celular, evite TV ligada, evite música, tá? É importante que você minimize os fatores de distração, tá? Então, tente se isolar, né, para poder realmente ter um rendimento interessante. Bloqueie o celular, bota ali no modo avião por um tempinho também, para não cair na tentação de ficar olhando para a tela. Outra questão interessante seria estudar com os amigos. Né? Várias pessoas se dão muito bem estudando em grupo. Né? Eu sei que a gente estava na pandemia, que isso não era possível antes, mas agora as coisas estão se flexibilizando. Então, vocês podem fazer essa experiência. Tá? Trabalhar em grupo, via de regra, ajuda na assimilação do conteúdo.
E quando você explica algo para um colega, você tende a absorver, gravar e aprender bem melhor, tá? Já dizia William Glasser, que é um teórico americano, né, que tem esse diagrama famoso, a pirâmide de Glasser, que ele diz que a maneira que a gente melhor aprende é, na verdade, ao ensinar. Então, faça esse teste, que isso é bem interessante, vai fazer toda a diferença. Outros hábitos que eu acho que vocês devem conservar é compromisso, se comprometa com você. Lembre que estudar é um investimento, você está fazendo por você, para o seu futuro, para a sua construção pessoal e profissional. Então, leve a sério, abrace a causa de verdade. Claro, para você ser um estudante de sucesso, você tem que ter um equilíbrio entre corpo físico e também emocional. Então, cuide do corpo e da mente, faça caminhadas, converse com os amigos, passe um tempo ao ar livre, se alimente bem, durma, tá? Tudo isso faz parte do processo, certo? Esses são hábitos que ajudam e ajudam muito no desempenho do estudante. Bom, eu espero que essas dicas tenham feito a diferença, tenham ajudado vocês. Façam o teste, elaborem os planejamentos de estudo e depois, quem sabe, me contem os resultados, tá certo? Um prazer falar com vocês. Espero vocês no nosso próximo encontro, tá? Da série Técnicas de Estudo.